Bom, então, pessoal, essa aqui é a tia Juliana. Ela fez a formação com o professor Mauro Político, né, nosso querido professor. E ela já é monitora, júnior e agora sênior. E está aqui para fazer a apresentação na casa dela, onde ela é muito bem-vinda. E eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, que já está fazendo, né, na PR. E a apresentação vai ser muito tranquila, com muita confiança, que é só encontrar essa confiança aqui e capacidade que tem. Então, é uma ótima, é isso aí, uma ótima apresentação para ti. Conta com a gente está aqui para te apoiar. Bom, então como a Sabrina disse, né, me apresentando novamente, eu estou na Dia Juliana da Silva, né, e o objetivo hoje aqui é de trazer alguns esclarecimentos sobre o trabalho da BPR com vocês. O que é a BPR, né? Volta um pouquinho o slide lá atrás para eu explicar melhor para eles. É a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Essa é uma nova escola que veio para nós, né, uma nova ferramenta de nos oportunizar a trabalhar as nossas curas interiores, que hoje, né, a gente não, por si só, a gente não teria esse entendimento sem que a psicoterapia reencarnacionista tivesse trazido esse leque aberto para a nossa vida. Então, hoje a nossa BPR, ela já está em vários estados, né? Até 2016 existe curso de formação em 16 unidades da federação. Ali tem um exemplo de algumas delas. Ela é um curso de formação em psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. E como é que surgiu tudo isso, né? A primeira história que começou a falar um pouquinho da psicoterapia reencarnacionista, que começou a falar um pouquinho de regressão e dessa nova escola que surgiria para a face da Terra, começou lá no livro de Obreiros da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier. Este livro de André Luiz, editado em 1946, psicografado por Chico Xavier em uma palestra do Dr. Barcelos, psiquiatra, desencarnado, no nosso lar, na página 32 e 34, antecipa a vinda da psicoterapia reencarnacionista, que viria 50 anos depois para a Terra. Então lá diz assim, que nós precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Freud e seus continuadores a noção de princípios reencarnacionistas. Ali também tem uma questão no livro dos Espíritas, né, na página 399, que elucida sobre o esquecimento do passado. Os Espíritos dizem como deve ser uma regressão para ser ética, como é realizada pela Escola de Psicoterapia Reencarnacionista, mergulhado na vida corpórea. Perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, e lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Bom, esse é o processo que eu quero elucidar muito bem para vocês assim, ó, como é que surgiu tudo isso? Nós sabemos que aqui na Terra antes tinha a psicologia tradicional e a psiquiatria, né? Só que elas buscavam nossas causas emocionais, nossos traumas, né? Todos os relatos, quando a gente ia buscar um recurso para nossas curas emocionais, para nossos traumas, eles olhavam para a nossa infância. E lá, quando a gente começava a contar as nossas histórias, né? Eles achavam o motivo do porquê a gente era assim. E a gente acreditava nessa versão. Eu sou assim pela uma infância traumática, ou por isso, ou por aquilo que foi me acontecendo, né? Só que com isso, melhorava momentaneamente a situação, mas não curava. Como a nossa Terra aqui é o nosso planeta escola, aonde a gente vem ou para passar de ano ou para repetir o ano,
houve a necessidade do mundo espiritual que se ampliasse isso um pouco mais. E de que forma eles poderiam fazer isso, né? Antes, quando a gente desencarnava daqui, a gente tinha a sessão telão lá no mundo espiritual, que mostrava para nós as nossas tendências, que mostrava para nós a nossa personalidade congênita, as tendências inferiores que a gente trazia. Mas isso acontecia só lá. Isso não acontecia aqui. A gente só conseguia ter esse conhecimento quando a gente subia para lá. Aí a gente se dava conta se a gente passou de ano, se a gente rodou, né? O que foi acontecendo. Só que a gente foi repetindo muito de ano. E aí parece que o planeta ficou meio que estagnado. E precisava então essa evolução, precisava essa melhora, né? Então o mundo espiritual oportunizou para nós essa nova psicologia, então, que já foi prevista lá atrás, que ela seria trazida para a face da Terra, né? Para trabalhar essa nossa personalidade congênita. Para que aqui na Terra fosse nos oportunizado esse telão. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho, um tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, as pessoas que começam a fazer regressão, que começam a aderir a esse tratamento, começam a olhar lá para trás, começam a entender a sua personalidade congênita e sai daquele papel de vitimização. Porque a psicologia e a psiquiatria tradicional busca lá na nossa infância. E a gente começa a se sentir vítima. A gente começa a achar que a gente tem razão de ser quem nós somos, né? E aí entra as nossas ilusões, as cascas, os nossos rótulos, né? Porque nós hoje, eu não sou Nadir Juliana, eu estou, né? Então, numa outra vida, em outra reencarnação, eu posso ter vindo como homem, como mulher, não importa como eu vim, se eu vim branco, se eu vim preto, né? Então, isso prova que hoje que eu estou e que eu não sou essa ilusão que eu carrego aqui. E a partir da psicoterapia reencarnacionista, quando a gente começa a fazer regressões, a gente começa a olhar lá para trás como nós fomos, a gente começa a se identificar aqui hoje. A gente começa a perceber a nossa personalidade congênita. E através desse tratamento, a gente começa a trabalhar as nossas bases, né? A gente começa a enxergar aquilo que o Mauro sempre disse para nós, raciocínio versus raciocínios. Quando eu começo a olhar para dentro de mim, que eu começo a fazer a minha reforma íntima, eu começo a me perceber e me dar conta que eu não sou vítima assim. E que muitas vezes eu fui o algoz. E como a psicoterapia ela esclarece muito para a gente que nós somos os co-criadores dessa história, mais ainda eu vou me dando conta, né? Mais ainda eu vou percebendo quais são as necessidades que eu tive de passar por tudo aquilo ali. E aí, em vez de ficar culpando as outras pessoas ou de me vitimizando, eu começo a perceber que a história não é bem assim. E aí entra a nossa psicologia, né? Que é diferente da psicologia tradicional. Porque principalmente junto nesse tema, a gente traz o respeito do karma. A gente não infringe essa lei. A gente tem um cuidado de seguir muito bem essa ética, né? Porque nós não somos os terapeutas, nós somos os auxiliares nessa psicologia. Nós não tratamos as pessoas que chegam a nos procurar, são os nossos mentores espirituais, né? Então, quando a gente não comanda e a gente passa a auxiliar os nossos mentores espirituais, eles pegam e esclarecem, né? Porque que aquela pessoa está mais necessitando naquele momento. As escolhas são sempre do mundo espiritual, porque a nossa regressão ela não é focal. Uma pessoa não vem nos procurar dizer diretamente, por exemplo, que ela quer uma regressão para pânico. Então eu não posso olhar para aquela pessoa e dizer, ó, vou fazer uma regressão para ti para pânico. Aí eu estaria no comando. Como eu sigo corretamente a ética, eu entrego para os mentores espirituais. Eles vão olhar todo o conteúdo programático daquela pessoa, inclusive de vidas anteriores, e vão elucidar o que é mais necessário nesse exato momento que a pessoa precisa ser trabalhada e curada. E nesse exato momento, então, eles vão mostrar aquilo que a pessoa necessita naquele momento. E através daí começa o processo de cura. Quando eu começo a olhar e entender o que está acontecendo. E o que é a psicoterapia reencarnacionista, né? Ela é uma moderna escola psicológica que aborda a reencarnação. Ela visa nos ajudar a mudarmos a maneira infantil e equivocada de enxergarmos e interpretarmos a nossa infância, a nossa vida, para uma visão adulta e correta,
que é a que o nosso espírito e os nossos mentores espirituais têm a esse respeito. A psicoterapia reencarnacionista quer nos ajudar a realmente aproveitarmos a nossa encarnação. Para isso, é necessária a mudança da versão persona, raciocínio, para a versão espírito, contra-raciocínio. E como é que a gente faz isso, né? A nossa tendência hoje tem a aflorar muito mais o nosso ego, a nossa personalidade congênita. Então, às vezes, a gente começa a se dar conta que a gente não está escutando a voz do espírito, que a gente não está olhando para a situação com uma versão espírito. A gente está olhando para a situação da vida atual, para as coisas ao nosso redor, com a versão do ego. E o que o ego faz, né? O ego é o coitadinho, o ego tem razão. O ego, na realidade, é isso que diz ali, ele é infantil. Então, se a gente ficar atuando com o nosso ego, a gente vai passar a nossa vida, né, tendo essa visão infantil. Aonde a gente precisa, de verdade, melhorar, fazer essa mudança, né, da versão persona, que é o nosso raciocínio, para a versão espírita, contra-raciocínio. Quando a gente começa a deixar um pouco mais o nosso ego de lado, olhar as causas de situações com o nosso raciocínio espírita. Através da mudança gradual da versão persona para a versão espírito, vamos entendendo por que co-criamos, pedimos a nossa infância e as leis divinas que atuam nessa programação, percebendo o aspecto positivo do afloramento das nossas inferioridades congênitas e a função potencialmente positiva dos gatilhos e das armadilhas. Vamos nos libertando do nosso ego e passando o comando da nossa vida para o nosso eu superior e os nossos mentores espirituais, nos resgatando como espíritos conflitantes, entendendo os retornos, os nossos atos negativos do passado, podendo realmente aproveitar uma encarnação no sentido espiritual, o que geralmente não vem acontecendo há muitos séculos ou milhares de anos. Aí entra a parte que eu falei, né, da parte da gente ficar, ou a gente passa de ano ou a gente fica repetindo de ano, né? Então isso vinha acontecendo há muitos séculos ou até mesmo milhares de anos. Como é que a gente pode fazer, né, para realmente aproveitar a nossa encarnação? Desde pequeno, a psicologia tradicional hoje, ela começa a dizer que ali a gente começa a formar a nossa personalidade congênita. E isso é um equívoco, porque é na nossa infância que na realidade começa a aflorar a nossa personalidade congênita. Aqueles sentimentos que a gente já vem trazendo de outras vidas, é na infância que começa a aflorar. E quem são os nossos gatilhos, né? São principalmente a nossa família. São as pessoas que nasceram junto conosco, que estão ao nosso redor, que estão ali para aflorar os gatilhos, que são os sentimentos inferiores que existem dentro da gente, né? Então, quando a gente começa a fazer o raciocínio versus raciocínio, a gente começa a olhar para a nossa família como uma necessidade na nossa vida, para esse tratamento terapêutico, para esse nosso processo de cura, para esse nosso passar de ano, né? Essa nossa evolução espiritual. Porque se a gente olhar para a nossa infância, sempre achando que tudo que aconteceu ao nosso redor é motivo para a gente se vitimizar, a gente vai rodar de novo e a gente não vai passar de ano. Então, se a gente quer evoluir, nesse momento a gente precisa ter esse entendimento, né? A partir da nossa infância, não criamos a nossa personalidade congênita, nós afloramos ela. A psicoterapia reencarnacionista é uma criação do mundo espiritual e veio para a Terra em 1996, em Porto Alegre, Brasil, para o Dr. Mauro Quitico, médico homeopata, com a finalidade de trazer à psicologia e à psiquiatria uma possibilidade infinita de expansão. Essa nova psicologia baseada na reencarnação traz a maneira correta de entender os nossos dramas, conflitos e as suas consequências, as doenças físicas, psicológicas e mentais, se eles forem mal entendidos por nós. Atualmente existe a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que é um curso de formação em 16 estados do Brasil, 35 ministrantes de curso, 1.500 alunos formados e psicoterapeutas reencarnacionistas,
em mais de 100 cidades brasileiras. E o que é a infância, né? Como eu estava elucidando antes, a infância não é o início da vida, e sim a continuação da vida terrena anterior e das nossas encarnações mais anteriores. A nossa família é um agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos, de afinidades ou de divergência. As situações que vamos encontrando no decorrer da vida são reflexos, consequências e decorrências de nossos atos passados. A nossa infância e a nossa vida são programadas e regidas pelas necessidades do nosso projeto evolutivo espiritual, através das leis divinas: necessidade, finalidade, merecimento, resgate, retorno e similaridade. O sucesso ou fracasso encarnatório depende do nosso livre-arbítrio. Então, o que acontece? Como diz ali, que a nossa família é um agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos ou por afinidades ou divergências, ali estão nossos resgates, né? Ali começam os nossos processos de cura. Porque exatamente como diz ali assim, a morte não é a morte do espírito. A morte é só a morte desse corpo carnal, dessa ilusão de cascas que nós temos aqui. O espírito continua, né? E ele vem reencarnando em outros corpos, em outras vidas, mas às vezes trazendo as mesmas tendências, trazendo as nossas mesmas inferioridades. E como nós mesmos somos os co-criadores da nossa história, porque Deus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio, né? A gente lá em cima pode co-criar a nossa história, escolher o que a gente veio aqui para passar. Mas quando a gente chega aqui na Terra, por muitas vezes, a gente se desvia do caminho, pelo nosso livre-arbítrio. E Deus permite isso. Ele permite essas nossas escolhas, né? Muitas vezes a gente não quer enxergar que aquela pessoa que está ali na minha frente, que é o meu gatilho, é minha oportunidade de fazer a minha reforma íntima, de olhar para mim e começar a me trabalhar. O porquê que eu estou sentindo isso? Muitas vezes eu aumento aquele meu sentimento negativo, né? E fico olhando com outro olhar para aquela pessoa como se ela fosse a culpada e eu fosse a vítima. Então, se a gente consegue acolher isso dentro de nós, se a gente conseguir olhar para dentro da gente e perceber que aquela é a oportunidade, que eles estão me dando a oportunidade de trabalhar essa inferioridade, esse sentimento negativo que está dentro de mim, começa o meu processo de cura. E as bases da psicoterapia reencarnacionista são a personalidade congênita, somos como somos porque nascemos assim, a busca do entendimento da finalidade dessa atual encarnação, obter mais evolução espiritual passando por testes e um real aproveitamento dela através da mudança da nossa versão persona para a versão espírito, amadurecimento espiritual e libertação da ilusão dos rótulos da cascas. Os fatos, traumas e dramas da infância e do decorrer da vida são reais, mas os nossos mentores podem nos revelar, através de sessões de telão aqui na Terra, o que existe por trás disso e quais leis divinas estão atuando em sua manifestação. Então, quando a gente permite que nossos mentores espirituais estejam no comando, eles trazem sessão telão para nós aqui na Terra, nos dando essa oportunidade de nos olhar. E aí a gente começa a ter esse amadurecimento espiritual. Aí a gente começa a se libertar dos nossos rótulos e das nossas cascas, achando que eu sou Juliana, ao invés de pensar que eu estou Juliana, é uma versão equivocada. Então, a partir desse momento que eu começo a ter a minha sessão telão, eu começo a entender que eu não sou Juliana, eu simplesmente estou. E aí eu tenho uma evolução espiritual. Por que somos diferentes quando estamos no astral superior e no astral inferior? No astral superior, pela elevada frequência do local, são ativados nossos chakras superiores. Exteriorizam-se assim as nossas superioridades e ocultam-se as nossas inferioridades. Aqui no astral inferior, ativam os nossos chakras inferiores. Minimizam-se as nossas superioridades e afloram as nossas inferioridades. Nós reencarnamos entre outras finalidades, para encontrar as nossas inferioridades e minimizá-las, para assim podermos cumprir as nossas missões. Mas para isso, devemos nos libertar do eu tenho razão. O eu é a versão persona.
O nosso ego está por trás disso, né? Quando eu fico nessa teoria de dizendo que eu tenho a razão, a verdade está comigo, né? Eu não estou me libertando, eu estou cada vez mais potencializando a minha versão do ego, a minha personalidade congênita. A busca de resgate e a harmonização entre espíritos conflitantes. Nós reencarnamos também para nos resgatar e harmonizar com outros espíritos, com os quais trazemos antigos conflitos, que geralmente vêm na nossa família ou vamos encontrando durante a vida. Para alcançar isso, precisamos ir curando as nossas inferioridades, e eles são os melhores gatilhos para a obtenção do sucesso nessa missão, e nós somos os gatilhos deles. A versão espírita traz a libertação do comando do nosso ego sobre nós, a compreensão dessa missão e a oportunidade de alcançarmos esse objetivo. Essa parte é bem interessante porque muitas vezes assim, a gente pensa as dificuldades que a gente tem na família, muitas vezes a gente tem alguém que tem bastante afinidade, outra pessoa a gente tem menos afinidades, a gente tem mais conflitos, né? E se a gente não tiver um entendimento que a gente precisa com urgência tratar isso aqui e agora, como a vida é um eterno contínuo, essa situação vai voltar depois para ser resolvida. Então, muitas vezes, se hoje eu já acho difícil conseguir me acertar com alguém, que eu tenho uma desavença, que eu tenho um conflito, na minha cocriação da minha próxima história, é lá que eu vou ir de novo. Para que eu consiga fazer essa passagem de ano, para que eu não fique rodando de ano nesse sentimento. Então, eu preciso olhar para as pessoas à minha volta, principalmente as que eu tenho conflitos, né? Porque as que eu não tenho, que é por afinidade, me traz um bem-estar. Agora, aquelas que de verdade estão me incomodando é as pessoas que eu preciso resolver alguma coisa. Então, se hoje eu tenho um conflito com o pai, mamãe, o irmão, com quem quer que seja dentro da minha família, se eu não resolver isso aqui agora, se eu ficar deixando que o meu ego vá aflorando, que as minhas inferioridades vão aflorando, que os meus chakras vão tomando conta das inferioridades, né? Eu vou ter que voltar numa próxima reencarnação com a mesma família, com as mesmas pessoas. Nós vamos fazer parte do mesmo grupo, até a gente conseguir passar essa etapa e a gente conseguir se libertar desse sentimento. Então, muito mais vale a pena hoje que a gente olhe para esses conflitos que a gente tem, que são os nossos gatilhos, e que a gente consiga aproveitar isso como uma oportunidade de reencarnação, para ter uma melhor reencarnação. Tentar curar esses nossos problemas emocionais, tentar curar esses conflitos que a gente tem com os nossos amigos, com as nossas famílias, com as pessoas que estão ao nosso redor. O que a gente conseguir curar e se libertar aqui, a gente pode ter certeza que no próximo a gente não vai ter mais essa necessidade. As nossas necessidades serão outras, mas a gente vai conseguir minimizar o que nós estamos vivendo aqui hoje. No ano de 553 d.C., o imperador Justiniano conclamou o concílio de Constantinopla para decretar que a reencarnação não existe. Para isso, convidou apenas os bispos não reencarnacionistas. A sua esposa Teodora, ex-cortesã, havia mandado matar antigas colegas e, assustada com o que lhe disseram das consequências disso, pediu para seu marido convocar um concílio para escapar do castigo divino. O Papa Virgílio foi sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos, por ter se recusado a participar desse concílio. Dos 165 bispos presentes, 159 eram não reencarnacionistas, e foi decretado que a reencarnação não existe. Como se naquela época de verdade pudesse mudar a história espiritual, né? Eles fizeram uma tentativa de mudar um conceito aqui na Terra, mas no mundo espiritual nada poderia ser mudado. Então Teodora, achando, né, que botando como lei aqui na face da Terra, ela estaria livre de todos os atos maldosos que ela praticou e que isso não viria à tona depois, né? Que acaba sendo os nossos karmas, a lei da ação e reação. Aquilo que a gente faz mais cedo ou mais tarde vai retornar para nós. Se não for nessa vida, vai ser em outra vida. E ela, como se achava no poder naquele momento, tendo o marido como imperador, né? Ela achou, vou decretar e estou livre de tudo isso. Estaria livre aqui na Terra, mas não estaria livre do retorno depois. Como será que foi a
próximas reencarnações dela, né? Quantas coisas teve que retornar. O consciente coletivo ocidental, não reencarnacionista. E assim, a Igreja Católica tornou-se uma igreja não reencarnacionista, e as suas dissidências levaram consigo esse dogma. Com o predomínio no Ocidente dessas igrejas não reencarnacionistas, criou-se no consciente coletivo ocidental a ideia de que reencarnação não existe, dentro do que formatou-se a filosofia, a psicologia e a psiquiatria ocidentais, que também não lidam com a reencarnação. Isso era até um tempo atrás, né? Graças a Deus hoje a gente pode dizer, e eu tive essa oportunidade de dentro do meu curso, perceber que nós já tínhamos médicos, psicólogos e psiquiatras aderindo a essa nova psicologia, né? Então isso aqui é uma coisa que com o tempo eu acredito que muitos vão aderir a essa ideia, que reencarnação de verdade existe. E eles vão começar a trabalhar com esse lado também. Em vez de achar, né, que tudo nasce simplesmente na nossa infância, eles vão começar a aderir, que isso já vem de vidas passadas. A herança psicológica e psiquiátrica do Segundo Concílio de Constantinopla. Por isso, até hoje, a psicologia não autodominada, oficial, não lida com a reencarnação, e a psiquiatria não lida com ressonâncias e sintonias com vidas passadas, rotulando como esquizofrênicos muitos médiuns em desequilíbrio. Com a chegada de uma nova psicologia, a psicoterapia reencarnacionista, a reencarnação entra no consultório psicoterápico. A psiquiatria, não lidando com a realidade espiritual por heranças dos séculos de Inquisição, atribuiu a doença mental ao cérebro, como se os pensamentos aí residissem, não sabendo que o cérebro é apenas um intermediário entre o corpo físico e a mente. As doenças do pensamento são, em sua maioria, originárias das encarnações passadas e sintonias, com níveis inferiores vibracionais. A psicoterapia reencarnacionista recomenda a investigação e o tratamento espiritual gratuito em centros espíritas ou espiritualistas, para as pessoas que afirmam ver seres, ouvir vozes, que apresentam ideias e atitudes estranhas e incompreensíveis, mas nunca critica ou sugere a interrupção de um tratamento psiquiátrico, nem interfere no mesmo. Então, esse lado da psicoterapia reencarnacionista, né? Mesmo que uma pessoa venha nos procurar para algum tratamento e ela está fazendo já um tratamento médico, a gente não recomenda a interrupção. A gente pede que a pessoa prossiga até que ela, né, ou por alta do médico, dê baixas, né, no que ela está tomando, no tratamento que ela está fazendo, e ela possa seguir então só com a psicoterapia. Mas a gente sempre recomenda o acompanhamento dos dois. E quando a gente percebe que o caso é um pouco mais espiritual, mais sensível, a gente também recomenda, né, que as pessoas procurem um centro espíritas e que também façam um tratamento lá. As finalidades da regressão terapêutica, consciencial e desligamento. A psicoterapia reencarnacionista não é sinônimo de regressão. Essa é uma de suas ferramentas, utilizada para que nossos mentores nos ajudem a recordar como vem sendo nosso aproveitamento nas últimas encarnações. Se estamos evoluindo com o passar dos séculos, para o que viemos reencarnando e para o que reencarnamos dessa vez. Também é utilizada, como na TVP, para nos desconectar de situações traumáticas do passado, que originam as fobias, os transtornos de pânicos, as depressões severas, as dores físicas, crônicas e etc. As regressões devem obrigatoriamente terminar no ponto ótimo, segundo a orientação do mundo espiritual, para proporcionar um desligamento completo da situação acessada e evitar obsessões espirituais vindas do passado. Aí entra também uma parte muito importante, assim, que vale a pena lembrar, que na verdade a parte específica da psicoterapia reencarnacionista não é somente as sessões de telões, né? A sessão de telão que é trazida aqui na Terra e
vezes é oportunizada, isso na realidade é um agregado para o tratamento. Mas a parte importante também é as terapias de conversa. Porque só ir ali fazer sessões de telão muitas vezes não vai resolver tudo que a pessoa precisa resolver. Porque às vezes ela não vai se dar conta das mudanças e do que vem acontecendo desde então. Então, quando a gente faz aquelas terapias de conversa, a gente ajuda a esclarecer, a gente ajuda ela a elucidar, né, o comportamento dela. Então, ela não é focada na sessão telão, ela é mais base nas terapias de conversa. Os pilares da psicoterapia encarnacionista. Então, é a versão persona versus versão espírito. A personalidade congênita, a finalidade e o real aproveitamento da encarnação. As ilusões dos rótulos das castas. A versão persona e a versão espírito é a mudança da visão que temos da nossa história de vidas desde a infância. A versão persona é como a nossa criança biológica entendeu e interpretou os fatos e circunstâncias da infância e como continua entendendo durante o decorrer da vida. É um raciocínio limitado, autocentrado, geralmente baseado na vitimização e na raiva. A versão espírito é como entendemos a nossa vida depois de desencarnados, lá no mundo espiritual, olhando o telão e comentando com os orientadores. A nossa história de vida desde a infância é verdadeira, mas a maneira como a enxergamos e interpretamos é equivocada. Aí entra aquela parte que eu já havia comentado, né? Se a gente pegar e olhar para a nossa infância, desde quando a gente começou a se entender por gente e começar a se achar vítima, achar que o que aconteceu em nossa volta tem motivo de sermos quem nós somos, né? Essa é uma versão equivocada. Porque isso a gente vai carregar no decorrer da nossa vida. Aquilo que a gente foi na infância, a gente vai continuar sendo depois, né? Na maturidade. Só que a gente precisa ter essa versão espírito, né? Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a perceber que a gente co-criou aquela história, qual foram as nossas necessidades de passar por tudo aquilo que a gente passou, e a gente começa a agregar isso dentro da gente com muito carinho, a gente começa a olhar para essa visão espiritual. E aí a gente começa a mudar. E aí começam os procedimentos de cura de muitas vezes assim, ó, de raiva, de mágoa, de vitimização. Quando a gente olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa fez alguma coisa, né, pra gente que nos criou uma raiva, por exemplo, se a gente olhar com a versão espírito e ficar se perguntando por que eu necessitei daquilo, né, por que aquela pessoa aflorou aquilo que já existe dentro de mim, é o momento que eu já não estou mais olhando para aquela pessoa. É o momento que eu vou começar a olhar para dentro de mim, para os meus sentimentos. E quando eu olhar para dentro de mim, eu vou começar a fazer a minha reforma íntima. E aí eu vou começar a me curar, eu vou começar a me entender. E aí eu vou tirar aquela pessoa como foco, porque até o momento, então, a gente fica focado naquela pessoa, no que ela fez para mim, e não em mim, né? Nos sentimentos que eu estou sentindo. E quando eu faço essa versão de raciocínio versus raciocínio, eu vou começar a olhar mais para mim. O sentimento é meu, não é daquela outra pessoa, né? A gente tem os mesmos sentimentos aqui na face da Terra. Todo mundo passa pelo processo de tristeza, de raiva, de mágoas. O nosso afloramento, o nosso despertar é que faz a diferença um do outro, né? Hoje eu posso estar sentindo mais raiva, outra pessoa pode estar sentindo mais tristeza. Num determinado momento eu vou estar sentindo menos raiva e mais tristeza. É só isso que vai nos diferenciando um do outro. Mas na realidade, o que a gente precisa tratar? É todos esses sentimentos que tem dentro da gente. E quando eu percebo que a minha raiva está aflorada, eu tenho que olhar para dentro de mim e me dar conta. O que aflorou a minha raiva? O que fez com que eu sentisse tanta raiva assim? Por que aquela pessoa está me irritando tanto, né? E aí eu olho para dentro de mim e começo a curar a minha raiva, eu começo a me perceber. E quando eles nos dão a oportunidade, né? Porque quando nós não estamos no comando, são eles que estão. Quando eles nos dão a oportunidade de fazer uma regressão e de mostrar lá na vida passada que lá eu já sentia essa raiva, aí eu vou parar de culpar outra pessoa. Daí eu vou entender que esse sentimento já era meu e que eu vim para curar ele, né? Então, muitas vezes a gente tem um equívoco, né?
Que a gente escuta em muitos lugares por aí dizer, a missão da tua vida é isso, é aquilo, é aquele outro, né? Na realidade, a missão da nossa vida aqui na Terra é curar os nossos sentimentos inferiores. Deus sempre disse, né? Jesus dizia isso para nós. Um dia voltarás à morada do Pai. Mas será que um dia eu vou conseguir chegar perto de Deus sentindo raiva, mágoa e outras coisas? Eu jamais vou conseguir chegar perto da energia dele, porque a minha vai estar muito inferior. Nós não vamos ser compatíveis energeticamente, né? Então, Deus está nos dando essa oportunidade de vir para essa escola de vida aqui na Terra, para que a gente consiga passar de ano, para que a gente consiga evoluir, para que com o decorrer de nossas vidas nós conseguimos extinguir todas as nossas inferioridades. E a partir do momento que isso vai acontecendo, aí eu vou me percebendo, aí eu vou me dando conta que eu estou voltando para a morada do Pai. E a nossa personalidade congênita, né? Nós somos a continuação daquilo que fomos em vidas anteriores. Não formamos a nossa personalidade, e sim ela vai aflorando desde a infância e no decorrer da vida. Esta é a chave para entendermos a nossa proposta de reforma íntima. O sucesso nessa missão depende de nos libertarmos do comando do nosso ego e promovermos a mudança da versão persona para a versão espírito. Para isso, precisamos saber utilizar o livre-arbítrio. Isso tem a ver com o que eu falei agora anteriormente, né? A gente precisa se libertar, a gente precisa sair do comando do nosso ego, a gente precisa estar, né, deixar que o nosso espírito se manifeste, né, ficar ouvindo mais ele do que o nosso ego, e aí a gente vai começar a ter essa evolução. A gente vai conseguir nos libertar dos nossos comandos do ego, tendo a versão espírito e conseguir voltar à morada do Pai. E a finalidade, o real aproveitamento dessa encarnação, né? Nas sessões de telão na Terra, os nossos mentores podem nos ajudar a recordar qual a finalidade dessa atual encarnação, qual a sua programação, por que co-criamos nossa atual infância, quais inferioridades congênitas viemos melhorar, com quem viemos nos resgatar, que retornos estamos recebendo, quais os gatilhos e armadilhas necessitamos, e como sermos vencedores nessa atual passagem pela Terra. Não somos personas, estamos dentro de uma casca, somos espíritos encarnados, estamos filho, irmão, pai ou mãe, marido ou esposa, estamos de uma certa família, estamos homens ou mulheres, estamos brancos ou negros, estamos de alguma nacionalidade. A recordação da noção da reencarnação tem o potencial de eliminar a desigualdade social, o racismo e as guerras da face da Terra, aspecto social da reencarnação. Então, como ali diz, né, nós somos os co-criadores da nossa história. Então, muitas vezes, quando a gente vem para cá e a gente vem, né, ou homem, ou mulher, ou preto, ou branco, na realidade foi nós que escolhemos vir assim. Foi nós que lá no mundo espiritual olhamos para o nosso sessão telão que a gente passou aqui na Terra, a gente olha o que a gente melhorou, a gente consegue se dar conta, perceber o que ainda precisa ser melhorado, e a partir dali a gente vai começar a escrever a nossa história, qual vai ser a nossa trajetória, né? E como eu preciso vir. Então, ou eu vou vir homem, ou vou vir mulher, ou vou vir pai, ou mãe, ou negro, preto, ou branco, não importa como a gente vai vir. Só que dentro de tudo isso, dentro dessa casca que a gente está escolhendo na hora que a gente cocria a nossa história, está o nosso espírito. E ele é o único. Em toda a nossa jornada evolutiva, né? Só morre o corpo físico, o nosso espírito continua. Então, em diversas reencarnações, não importa como a gente vai vir, o espírito é o mesmo. Ele vem com as mesmas características, as mesmas tendências, que é o nosso objetivo, de que quando a gente vem para cá, a gente começa a eliminar essas tendências negativas e começa a ter a nossa evolução espiritual. E a programação, né? Livre-arbítrio. A programação da nossa encarnação é sempre correta e em nosso benefício.
mas tudo irá depender do nosso livre-arbítrio, de outras pessoas, de cumprir ou não o programado, a importância do nosso ego e submeter-se à missão espírito. É podermos cumprir a nossa parte. A evolução espiritual é um processo individual e intransferível. Então, como eu sou um espírito, independente da casta que eu escolho vir, né, a minha parte de evolução aqui na Terra é conseguir evoluir. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso, né? É quando eu conseguir me libertar dessa parte do ego, que o ego me atrapalha muitas vezes. Então, quando eu estou lá em cima, eu faço a cocriação da minha história, de pouco eu vou, o que vai acontecer quando eu vir aqui para a Terra. Quando eu chego aqui embaixo, pela lei do esquecimento, né? Eu não lembro mais o que eu escolhi lá, eu nem posso lembrar, isso vem como lei do esquecimento. Quando eu chego aqui na Terra, pelo meu livre-arbítrio, eu começo a tomar outras atitudes, eu não estou cumprindo mais a minha parte. Eu estou saindo daquilo que eu co-criei, né? Vou ter outra oportunidade? Posso ter ainda aqui na Terra, se eu conseguir trabalhar, né, a minha reforma íntima. Eu ainda posso mudar aqui na Terra. Mas se eu não conseguir, e se eu não fizer a minha parte aqui de acordo com aquilo que eu co-criei para mim, eu vou ter outra oportunidade. Mas por que eles não interferem aqui, né? Já que a gente tem os nossos mentores espirituais, já que a gente tem os guias espirituais que nos acompanham, por que quando a gente está se desviando do nosso caminho, eles não interferem? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio e eles respeitam isso, né? Só que muitas vezes a gente não respeita o livre-arbítrio dos outros. Muitas vezes a gente se apodera do nosso ego e permite que ele esteja no comando. Então muitas vezes eu olho para as outras pessoas e eu quero que elas façam de acordo com a minha vontade. E aonde está o meu crescimento? Onde está a minha evolução espiritual nisso, né? Se Deus me respeita, se Ele permite que eu tenha um livre-arbítrio, se Ele me permite errar, se Ele me perdoa acima de tudo, Ele não me culpa e Ele não me julga, por que eu vou fazer isso com o meu semelhante? E quando eu começo a ter esse entendimento, e quando eu trago esse esclarecimento para dentro de mim, eu consigo atuar com a pessoa, com meus colegas, meus amigos de maneira diferente, né? A partir do momento que eu colocar isso dentro do meu raciocínio, que assim como Deus me trata, com a mesma oportunidade que Ele me dá, é o que Ele gostaria que eu desse para os nossos semelhantes aqui na Terra, a gente começa a ter a nossa evolução espiritual. Mas aí a gente precisa deixar que o nosso ego saia do comando. Porque as nossas tendências, se a gente já tem a tendência de deixar o nosso ego comandar, com certeza a gente vai vir para cá com essa mesma tendência, porque ele aqui comande de novo. E a gente precisa se dar conta. Quando é que o meu ego está no comando? E se eu percebo que ele está no comando, antes de tudo eu tenho que lembrar da parte que Deus me permite também. Se eu vou deixar que o meu ego comande, Deus está permitindo. Mas eu preciso entender, acima de tudo isso, é que eu preciso olhar para o meu semelhante assim como Deus me olha. Sem culpas, sem julgamentos, né? E entendendo que todo mundo tem um livre-arbítrio. Todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem o seu tempo. Se eu tenho uma evolução um pouquinho mais espiritual hoje, eu não posso querer que o meu colega tenha também. Eu até tenho vontade de que ele cresça e venha junto comigo, mas eu não posso impor isso a ele. E muitas vezes é isso que atrapalha nós dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Porque às vezes a gente se acha um pouquinho melhorado em alguma coisa e quer que as outras pessoas também sejam. Só que a gente não sabe lidar com essa situação. Normalmente a gente deixa o nosso ego tomar conta e a gente quer impor isso às pessoas em nossa volta. Então esse é o cuidado, né? Que quando isso está acontecendo, não é o nosso lado espírito que está falando, é o nosso ego. E o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista é constituído de consultas, reconsultas e sessões de telão na Terra, intercalados semanais a cada 10 dias ou quinzenais, durante meses ou anos. As consultas têm a duração de 1 hora e as regressões de 2 horas em média. A finalidade do tratamento é conseguir que a versão espírito vá sobrepujando a versão persona, a cura das fobias, pânicos, depressão e dores físicas, crônicas
não é o final do tratamento. É apenas uma atitude caridosa dos mentores, enquanto aguardam a reforma íntima do seu discípulo. Aí nessa parte é muito importante, né? Aquilo que eu comentei lá no início, as consultas e as reconsultas. A partir do momento que a gente está fazendo uma consulta com uma pessoa, a gente já vai ouvindo as suas queixas. A gente já vai conseguindo entender qual é a persona dela, né? E a gente vai escutando. A gente elucida como é que funciona o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, né? E depois a gente passa para o tratamento de regressão. Mas o mais importante de tudo isso é após as regressões também, né? Porque após as regressões a gente vai se dando conta do quanto aquela pessoa melhorou ou não. Quando ela começa a se dar conta de como foi a regressão dela, de acordo com as queixas que elas trouxeram na consulta, a gente já vai conseguindo perceber a diferença. Se elas ainda estão se vitimizando, ou se elas já estão conseguindo interpretar a história da sua vida de maneira diferente, né? E ali a gente vai percebendo até que ponto elas estão melhorando e até que ponto elas estão mudando. Então a gente faz, né, umas 2 regressões mais ou menos, né, como disse ali, a cada 10 dias ou quinzenais. A gente faz a reconsulta, né, para a gente conseguir ver se a pessoa ainda está na versão persona ou se ela está na versão espírito. E aí a gente começa a se dar conta de quanto tempo ela ainda precisa, né? Se logo em seguida os mentores espirituais vão dar alta para ela, ou se ela ainda está na versão persona, ela precisa continuar o tratamento, né? Então é muito importante fazer essa avaliação. Nós fizemos, mas não julgamos. A gente só observa, né? A partir do momento que a pessoa, durante a consulta, trouxe as suas queixas, pós-regressão, ela começa a se dar conta nas reconsultas do quanto as regressões têm mudado na vida delas, o quanto elas se deram contas, o quanto aquela nossa conversa ali após as regressões, durante as reconsultas, vai auxiliando elas a se dar conta. A gente não pode assim simplesmente chegar para elas e dizer, ó, é isso ou aquilo, tu não percebeu isso ou aquilo. Não, a gente tem que auxiliar elas a se dar conta do que aconteceu com a personalidade congênita dela durante as regressões e o que está mudando hoje. E aí a gente vai saber o quanto tempo elas ainda vai precisar de regressão, se é o momento de dar alta ou não. As pessoas que vêm consultar é chamada de pessoa. Na psicoterapia reencarnacionista, por não sermos terapeutas, e sim auxiliadores dos verdadeiros terapeutas das pessoas, os seus mentores espirituais, não chamamos as pessoas de clientes, pacientes, consultantes ou consulente. Nós as chamamos de pessoas. Para elas, nós somos o psicoterapeuta. Para nós, somos os auxiliadores do psicoterapeuta. E isso é uma honra e uma dignificação para nós. Então, na realidade, para elas, nós somos terapeutas por quê? Né? Porque elas acham que é nós que estamos ali e nós que vamos fazer a regressão. O que na realidade não é isso que acontece. Nós somos apenas auxiliadores, né? Quem vai fazer a regressão são nossos mentores, nossos amigos espirituais. Nós apenas vamos auxiliá-los. Então, terapeutas são os nossos mentores espirituais. E o que é tratado na psicoterapia reencarnacionista? Ao contrário das demais psicoterapias verbais, a psicoterapia reencarnacionista não é uma terapia dos sentimentos, pois esses estão vinculados ao raciocínio. Na maioria das pessoas não reencarnacionista, limitada a essa vida apenas, a respeito de nossa infância, de algo ou alguém. É uma terapia da mudança do raciocínio, da interpretação, da versão a respeito da nossa infância, de nós mesmos, dos coadjuvantes da nossa encarnação. E o que é tratado na psicoterapia reencarnacionista, né? Com a correção do raciocínio a respeito da nossa infância e da nossa vida, dos vilões, dos gatilhos, das nossas armadilhas, para um raciocínio realmente reencarnacionista, com a lembrança de que somos co-criadores de nossa infância e os únicos responsáveis pelos nossos atos, negativos ou positivos, durante a vida, durante o sentimento atrelado ao raciocínio equivocado, diminui ou desaparece por si próprio.
Isso pode ocorrer depois da morte, no período intervidas ou aqui na Terra, com o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. E a alta no tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Ela é dada quando a versão espírito está firmemente sobrepujando a versão persona, o que pode levar meses ou anos. Durante o tratamento e durante o curso, vamos observando como está essa mudança nas atitudes e na fala da pessoa em tratamento ou no aluno. Ao final do tratamento na alta, sugere-se que a pessoa que, caso ela perceba uma recaída em que sua versão persona comece a retomar o poder, retorne para mais um tempo de tratamento, ao final do curso. Sugere-se ao aluno cuja mudança não ocorreu que faça novamente o curso para que isso concretize. Aí tem uma parte bem bacana também, assim, que conforme o entendimento de cada um, e a gente precisa respeitar, né, esse tempo de cada um também, muitas pessoas, às vezes, na própria consulta, né, quando a gente vai elucidando para elas que elas são co-criadores da história delas e quando elas vão começando a ter esse entendimento que elas que pediram aquela vida, que elas que criaram aquela situação, às vezes a partir daquele momento elas já saem do meu consultório com a versão espírita. Ela já começa a clarear um monte de coisa na vida dela, ela já começa a entender, então é isso, né? Ela já começa a olhar para o passado e para a infância de outra maneira. E aí, claro, elas ficam ansiosas aguardando a regressão para ver o que mais a regressão pode agregar. E essa é a parte bacana, né? Não é simplesmente aquela vã curiosidade da pessoa vir querer fazer a regressão para saber o que vai mudar na vida dela. Não, já começa isso antes. Na primeira consulta ali, elas já podem começar a ter essa mudança de raciocínio. Começa a perceber e a partir daí a melhora dela vai ser bem mais rápida. Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa que não entendeu, que eu possa esclarecer? Podem ficar à vontade. Bom, então é isso, gente. O mais principal, o importante que eu queria passar para vocês, né, da psicoterapia reencarnacionista, que é essa nova escola que veio aqui para a Terra, né, nos dando essa oportunidade de evoluirmos aqui ainda, que a gente não simplesmente só após a morte, né, subir lá em cima, acessar o nosso telão, se arrepender das coisas que a gente deixou de fazer, das coisas que a gente piorou, algumas a gente melhorou, né. Então a psicoterapia reencarnacionista hoje ela traz para nós essa oportunidade e esse é o real aproveitamento da nossa encarnação aqui. É quando a gente começa a olhar para a nossa versão espírito, né? Quando a gente começa a trabalhar o nosso raciocínio. Quando a gente começa assim, o ego, ele não é de todo o mal. O ego não é só vilão. O ego é uma criança infantil. Mas a gente precisa olhar para essa criança infantil com muito carinho, né? É como o nosso lado sombra. A gente precisa entender que a gente tem esse nosso lado sombra. A gente precisa aceitar que ele existe, que ele está ali, né? Então, o que o ego faz? Muitas vezes a gente está no comando. A gente quer mudar alguma situação, a gente quer comandar dentro da nossa casa, a gente quer comandar dentro da nossa família, a gente quer comandar como as pessoas sejam em nossa volta, né? A gente quer estar nesse comando. Quem está falando, quem está aflorando ali é o nosso ego. Só que o que ele está fazendo ao mesmo tempo? Ele está mostrando para nós a nossa personalidade. Só que a gente está tão preocupado em olhar para o nosso comando que a gente não olha para a nossa personalidade, que a gente não olha para o nosso ego, né? E se eu olhar para o nosso ego, se eu olhar para ele e entender que eu gosto de estar no comando, eu já preciso entender que eu preciso trabalhar isso, né? Então, quando eu começar a observar, o que Jesus disse para nós? Orai-vos e vigiai-vos. E se eu começar a me vigiar a cada dia que passa, entendendo esse meu lado do ego, entendendo esse meu lado de querer estar no comando, eu já vou começar a me vigiar. Quando eu vou ter uma ação, quando eu vou ter uma atitude, eu percebo que eu estou tentando comandar, peraí, vou raciocinar, vou usar aquela versão, raciocínio versus raciocínio, né? Vou começar a raciocinar, vou entender que eu já estou deixando meu ego aflorar e estou tentando ir para o comando. Então ele não está ali só para o meu lado mal, ele está ali para me mostrar o que eu preciso mudar. Então o ego, muitas vezes, ele é benéfico para nós também. Ele só não sabe porque ele é infantil. Então, pela nossa infantilidade,
inferioridade, a gente tem a tendência de achar que o ego é uma coisa ruim. O ego não é, o nosso lado sombra não é ruim. O nosso lado sombra vem para nos mostrar. Existem inferioridades aí. Em primeiro lugar, a gente tem que aceitar que ela existe. A partir do momento que eu aceito que ela existe, eu vou começar a trabalhar ela. E quando eu começar a trabalhar ela, eu vou começar a me curar. Não tenho mais nada para dizer, então, se ninguém tem uma pergunta para fazer, seria